Fala, meu povo! A primeira pessoa a falar aqui mostrará a dinâmica de uma confusão. Primeiro votou em Bolsonaro, depois se aliviou da culpa de acreditar que Lula era culpado e depois achou que Lula era mesmo culpado, mas que tinha pagado a sua pena com a prisão injusta, com base em provas mentirosas, portanto sem provas, e que agora valeria a pena votar no ex-presidente para salvar o nosso país. Aí ele chega num ponto aceitável de votar em Lula para salvar o nosso país. Isso que é um médico. Claro, um médico, ele é um trabalhador, como qualquer trabalhador. O problema de muitos médicos é que eles se acham superiores, se acham divinizados, se acham assim ricos e, portanto, não se classificam como classe trabalhadora. Mas se eles não são donos de nada, embora ele seja diretor de uma faculdade de medicina, tudo indica que não é dono da faculdade de medicina. Portanto, é um empregado, é um funcionário. E funcionário, empregado, são trabalhadores, são assalariados. Pode ser bem mais assalariados, mas são assalariados. Vendem o seu corpo, vendem a sua saúde em troca de salário. Ouçamos o que diz este médico que infelizmente não colocou o nome no seu vídeo. Nós não sabemos quem é, mas é importante ouvirmos no Fala, meu povo, o que esse médico tem a dizer. Queridos deste grupo de Zap, minha família, aproxima-se o dia da eleição mais importante das nossas vidas e das vidas dos nossos descendentes. Não me acho dono da verdade, nem de longe, mas não sou de me omitir, de ficar em cima do muro. Todos sabem que não sou PT, que votei no Bolsonaro, mas estou PT, numa grande frente democrática. Isso porque, como médico, que ao longo de muitos anos tem cuidado da saúde da nossa gente e tem tido uma participação na educação de médicos, eu sou professor da UPE e dirijo a Faculdade de Medicina da Uninassal, não posso aceitar um presidente que desdenhou do sofrimento e da morte de milhares, que negou a vacina em tempo de evitar centenas de milhares de mortes, que permitiu o desmatamento da Amazônia, que investiu contra homossexuais e mulheres, que estimulou a violência e o armamento da população e que defendeu torturador. É fato que Lula pode ter cometido erros no passado, por isso que eu não votei nele no primeiro momento. Se cometeu, pagou por isso. Diferentemente do outro, quando olho para ele hoje, percebo boa fé, liderança, competência, vontade de pacificar o país e desejo de inclusão. Nossa família, vocês sabem, tem pessoas que sofrem por serem diferentes. São pessoas maravilhosas que pagam simplesmente por fazerem escolhas diferentes. Se vocês não encontrarem algum motivo entre tantos, peço em nome delas
dessas pessoas, da nossa família, que votem pela palavra mais linda que conheço: inclusão. De mulheres, de negros, de deficientes, de homossexuais. E que esse governo atual seja esquecido, até perdoado, por que não? E que entre para a história apenas como estrume de uma nova era. Uma jovem médica nordestina, de forma indireta, sem mencionar, usa o método da chamada Síndrome de Estocolmo, que é aquela paixão dos sequestrados pelo seu sequestrador, ou das pessoas maltratadas pelos que maltratam. Ela lembra ao povo de Manaus que votou em massa em Jair Bolsonaro do quanto ele negou oxigênio e de quanto o Ministério da Saúde, sob a regência dele, praticou corrupção com propinas em cima de vacinas. Ela lembra ao povo de Manaus que se esqueceu de tantas dificuldades que as pessoas passam quando lhes falta oxigênio. E como médica, ela conta, ela inclusive foi contaminada, experimentou essa situação difícil, o que se passa com uma pessoa com dificuldade de respiração, com dificuldade para respirar. Aliás, eu concordo com ela. Eu fui contaminado, mas não sofri tanto problema de respiração na contaminação, mas eu sou asmático e já tive crise asmática de perder quase todo o meu potencial respiratório. É terrível. Mas o povo de Manaus, segundo a nossa médica, que logo logo falará aqui, também não se sabe o nome dela, o povo de Manaus se esqueceu do criminoso e votou nele novamente. Eu acho que o pessoal de Manaus esqueceu o que passou na pandemia, não é? Com o governo de Bolsonaro, deixou faltar o oxigênio para o pessoal dos hospitais. Gente, como é que vocês esquecem de um fato desse? Vocês sabem como foi que foram conseguidos os oxigênio para manter lá o pessoal? Quantas pessoas chegaram a óbito pela falta de oxigênio? E o que foi que o candidato de vocês aí fizeram, Bolsonaro? Achou pouco, né? E foi imitar a gente com falta de ar. Vocês já viram alguém com falta de ar? É triste, é horrível. Eu passei a pandemia toda dentro de um hospital. E sabe o que é um paciente pedir para você estar lá no máximo do oxigênio, e ele pedir para você para aumentar mais um pouco o oxigênio porque ele estava com falta de ar? Terrível. Aí vocês esqueceram e elegeram, né? Foi unânime o voto dele aí para vocês aí no estado de vocês. Aqui no Nordeste não. Aqui no Nordeste a gente lembrou muito bem e demos a resposta para ele. Eu acho que só quem viveu, né? Quem estava ali dia a dia dentro do hospital, na linha de frente, sabe a indignação de ver o presidente, né? O presidente do nosso país imitando pessoas com falta de ar. Eu que sou da saúde, não aceito. Não aceito e sou indignada com esse governo por isso. Porque ele merecia sentir falta de ar para ele saber realmente o que é.
Então, para vocês aí de Manaus que deram o seu votinho aí a ele, vergonhoso isso para vocês, porque esqueceram tão rápido seus conterrâneos aí morrendo por falta de oxigênio e pior ainda, com um presidente genocida que achou pouco e ainda foi imitar o pessoal com falta de ar. Vergonhoso vocês aí de Manaus, viu? A campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, tão fake news, mentirosa, tão quanto ele, mente a respeito de votos dados por ou prometidos por presidiários perigosos de todo o país. Então aparece na propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro presidiários dando depoimento de que votarão em Lula nas próximas eleições. Daí logo vem a associação de que criminosos votam em criminoso. Presidiários votam em ex-presidiário. É aquela coisa terrível nos fariseus, nos fascistas, que para se promoverem, que para se afirmarem, precisam destruir o outro. Os incompetentes, os incapazes, os carregados de ódio precisam necessariamente se desfazer da competência do outro, caluniando-o, mentindo contra ele, pois esta advogada mostrará o quanto isto é falso e é imbecil. Depois de chamar o povo do Nordeste que votou massivamente no Lula de analfabeto, o Bolsonaro está chamando o eleitorado do Lula de bandido. Veja isso. Talvez você não saiba, mas os presos que estão aqui e em outros presídios do Brasil também votam para escolher presidente. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas você precisa saber antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Vamos desmentir mais uma fake news? Eu sou advogada criminalista e eu posso afirmar que preso com sentença, com condenação transitada em julgado, não vota. Por exemplo, Fernandinho Beiramar, Marcola, Suzana Van Richthofen não votam. Porque uma das consequências de uma condenação transitada em julgado é a perda dos direitos políticos, ou seja, de votar e ser votado. Tá, mas tem presos que votam. Quem são esses presos? São os presos provisórios ou jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Ou seja, são presos provisórios, aqueles que nem sequer sentença têm. São aqueles que a própria justiça ainda não sabe se é culpado ou inocente. Esses presos provisórios votam. Mas segundo o TCE, no ano de 2022, apenas 12 mil presos provisórios e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas puderam votar. Ou seja, não chega nem a 13 mil votos. É mais uma fake news do desespero do Bolsonaro. E uma atriz com muita expressão facial lê com uma competência invejável um poema que retrata muito bem a figura
psicopática, fascista, criminosa de Jair Bolsonaro. Não há o que acrescentar ao que ela diz no desenho que ela faz, como se usasse tinta a óleo e pincéis especiais para desenhar e pintar esse monstro que está na presidência da República. Para um Jair que já se vai. Zé Cabaleiro. Jair, és mais que imbrochável. És impossível, intragável. O ser sem ser, inviável. É sujo, vil, lastimável. Frágil, covarde, instável, um animal improvável, um macho débil, sem tônus, fraco de alma e de luz. És interino, és baixo, a besta impraticável, nata do lixo, do esgoto, o asco do perdigoto, a excrescência, o pus. És asno, raso, esquecível, túrbido, tosco, confuso, lapuz, labrego, obtuso. Canalha torpe de fato, o teu corpo putrefato desprezarão os urubus. Jair, és mais que imbrochável, és a escória nociva que Deus permite que viva apenas por compaixão. Boi lixo, espúrio, nojento. Teu ar envergonha o vento, teu passo empobrece o chão. Eu tenho raiva e pena da malta vil que te acena, te segue em cega missão. Ai, misericórdia, ó deuses, para a cegueira das reses, para o rebanho enganado. Auto-enganado, corrijo, que mora no esconderijo de medo e abominação. Jair, és mais que imbrochável. És o absurdo inegável, és a derrota mais plena da humanidade na arena do mundo mal sem porvir. És a mentira pequena, rato que do abismo acena, chamando todos a ir para o inferno escuro da estupidez sem futuro do ódio, que é o teu bastão. Mas a esperança invencível será nosso combustível para expurgar tua sombra e todo o mal que ela diz. O teu ser depreciável, repulsivo, inominável, enfim, irá para o limbo, onde dormem vermes vis. E o povo, irreprimível, com alegria inefável, vai gritar incontestável e voltar a ser feliz. E finalmente um jovem influencer mostra o caráter oportunista de Jair Bolsonaro ao falar mal dos pobres, ao descategorizar as pessoas por serem pobres, ao usar a tribuna da Câmara dos Deputados quando exercia indevidamente também o cargo de deputado federal para chamar os pobres de burros e ignorantes, que só servem para votar. E o ódio que Paulo Guedes tem também dos pobres, expresso por Jair Bolsonaro, mas que é a visão da classe dominante, a classe burguesa desse país, que sempre nos desgraçou, herdando o ódio dos senhores escravocratas, dos senhores da Casa Grande, que odiavam a senzala. E ele, em pouco tempo, poucos minutos, descreve bem este ódio que Jair Bolsonaro, esta figura, esse paspalhão, essa figura horrorosa, demonstra muito bem em nome da classe dominante. Ou seja, um governo que atende aos mais necessitados, que procura incluí-los. Sabe como se chama isso? Ano eleitoral.
Vamos voltar um pouco no tempo e ver como o Bolsonaro se dirigia a essas questões quando reeleição não era sua maior preocupação. Quando ele não estava tentando se reeleger, era isso que ele dizia sobre os pobres. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já chegou a dizer que o FIES já financiou bolsas demais, tanto é que eles já levaram um filho de porteiro para a universidade. Ele também já criticou o dólar baixo porque, segundo ele, as empregadas domésticas estavam indo para Disney. E pelo que eu me lembro, o presidente da República não disse um A sobre. No governo Bolsonaro, a renda per capita brasileira chegou ao menor patamar em 10 anos. A inflação do motorista chegou ao maior valor em 21 anos. No governo Bolsonaro, o gás de cozinha chegou ao maior valor do século. Foi o próprio Bolsonaro que vetou a distribuição gratuita de absorventes para pessoas em vulnerabilidade social. O Congresso até tentou derrubar o veto, mas sabe o que o Bolsonaro disse? Ele disse que ia tirar recursos da educação e da saúde se derrubassem o veto. Eu pergunto, que tipo de governo é esse? É o governo pro pobre? É o governo pro povo? Um governo que bateu recorde em emendas parlamentares? Um governo que foi capa em um dos maiores jornais do mundo, The Guardian, que mostra a miséria do povo brasileiro e como a fome tem assolado novamente o nosso Brasil. Quando a gente critica a falta de investimento público para se combater a fome, o Bolsonaro disse que se alguém invadir sua casa, que dê tiro de feijão. E novamente, isso não foi em ano de eleição. E isso mostra muito qual que é a prioridade real do governo Bolsonaro. E spoiler, ele não está aqui para atender você, pobre. Quando perguntado sobre o desemprego, ele falou: como que eu vou criar emprego com uma CLT tão rígida? O problema do desemprego é você, pobre, querer direitos demais. Com um ano de governo, o número de crianças que faziam 3 refeições ao dia despencou. E quando a gente sofria com cortes no auxílio emergencial, e quando o auxílio emergencial não pagava 1/3 da cesta básica, Bolsonaro teve a pachorra de dizer e a insensibilidade de dizer que quem reclamava do auxílio emergencial, que faça empréstimo no banco. Ele realmente disse isso. Eu te pergunto, esse populismo que a gente vê hoje nos debates é concreto? Não, parça. Ele nunca se importou com vocês. O Bolsonaro não é o seu candidato. O Bolsonaro nunca se importou com você. Ele se importa com o velho da van. Ele se importa com o cara do madeiro. Ele se importa com os latifundiários. Ele não se importa com você. Fala, meu povo. Aqui o povo pode falar e dizer o que pensa. Só não pode falar aqui para defender Bolsonaro, para defender o neoliberalismo, para defender o fascismo, para defender o ódio, para defender as armas. Aqui o nosso povo pode falar para defender o próprio povo, defender o Brasil, defender a pátria, defender a justiça econômica e a justiça social. Abraços proféticos e revolucionários.